Olá, nossos telespectadores, estamos mais uma vez aqui na BC News, a sua TV, a um clique de você, aqui no programa Catraca Gospel. E hoje eu vou pedindo para você ir compartilhando essa live. Essa live está muito boa, muito maravilhosa. Você vai se apaixonar pelos assuntos. E hoje nós temos aqui o nosso irmão em Cristo, nosso amigo, pastor Carlos Júnior. Bom dia, querido, paz do Senhor Jesus. Olá, queridos irmãos, bom dia, que bom estar aqui com vocês no Catraca Gospel, é um prazer. Maravilha! E esse programa Catraca Gospel é um oferecimento Alvorada Home Center. Você que vai construir sua casa, que vai reformar, vai lá na Alvorada Home Center, você vai encontrar uma equipe de vendedores, profissionais de vendas de qualidade que vai te atender. Você vai sair dali surpreso com a qualidade daquele pessoal lá da Alvorada Home Center. Alvorada Home Center, conheço lá, sou cliente lá. Pronto. E também o Nopá Sul. A Nopá Sul, ali próximo do Big, ali na Aureni. Aureni 1. Ali nós temos graduação, pós-graduação. Você que é da região, você que é daqui de Palma do Centro, vai lá, tem um pessoal muito bom, qualificado, que vai te atender. E também Cabana do Lago, você que gosta de comer bem, Cabana do Lago é o lugar. É o lugar. Tem uma galinha caipira abençoada, tem um cabrito a caçador, uma manteiguinha de garrafa. Meu Deus, uma pimentinha. Lá é de Deus, viu? Acho que é bom armar 3 tendas ali, né? Armar 3 tendas lá, para fazer igual o Pedro em cima do monte, queria armar a tenda para ficar ali, vamos fazer na porta da Cabana do Lago. Meu Deus, e aquele pessoal ali, o irmão Odazo, a irmã Rosa, te recebe com carinho, com um sorriso do rosto. E também Sanremo. A Sanremo, olha, estudar bem, construir bem, comer bem, e vestir bem. É de Deus demais, né, pastor? É de Deus. A Sanremo tem um pessoal ali que te recebe com um cafezinho, vai lá na Sanremo. E hoje nós vamos conversar com este homem de Deus aqui, pastor Carlos Júnior. Pastor Carlos Júnior é pastor da igreja Casa da Bênção, na Aureni 1. Aureni 1. Isso, na Tocantins ali, descendo da feira da Aureni 1, sentido Aureni 3. A gente está do lado direito, mais ou menos uns 300 metros da feira. Uma igreja abençoada, uma igreja relevante daquela região. Na verdade, a Casa da Bênção é antiga já, né? Ali sim, nós estamos ali na região desde 2003. Né? Nós começamos ali na Praça Brasília. Sim. Né? Frente à feira ali do Aureni 1. Na praça mesmo? Na praça. Aquela rotatória. Isso, na rotatória. Sim. Né? E aí passamos algum tempo ali, fomos em mais 2 prédios da região, mas em 2009... Né, o meu pai, então pastor na igreja, missionário Carlos, ele conseguiu aquele lote, começou a construindo lá em 5 meses. Uau! Pensa numa empreitada. Né, o missionário é um homem muito ousado, corajoso, que faz acontecer. Né, então começou lá com 5 meses, já levantou, cobriu, passamos para dentro e estamos lá. Né, desde 2009, então faz 14 anos no mesmo lugar. Amém. Pastor Carlos Júnior, seu pai é um homem que é admirável. O trabalho dele, ele foi presidente da UNEP, acho que 2 ou 3 vezes. Se eu não me engano, foi 4 vezes. 4 vezes, né? Teve uma vez que ele foi interino, acho que interino, eu lembro. Depois ele foi por mandato mesmo, passou uma boa temporada. Depois, quando a UNEP passou por um tempo, aí teve um presidente, eu não estou lembrado quem foi, mas aí meu pai assumiu, isso, né, junto com a diretoria, os irmãos, o senhor, pastor Sebastião, que até o apóstolo Sebastião, que é o presidente agora, o pastor Robson, apóstolo Ronaldo, vários irmãos uniram, fizeram aquele trabalho ali de comunhão, de restauração, né, no período da pandemia, e depois por mais um tempinho, né? Foi. E aí 4 vezes. 4 vezes. É um homem visionário, pastor Carlos. Ele gosta de ser chamado missionário Carlos, né? Porque na nossa igreja, né, tem o obreiro, o diácono, o presbítero, o evangelista, pastor. Né, no caso, eu sou pastor de uma igreja. Sim. E o supervisor de pastores, ele é o missionário. Que em outros lugares é o bispo. Em outros lugares são bispos, algumas igrejas são apóstolos, né? Eu acho que do latim, missionário é a mesma origem de apóstolo.Sim, olha que legal. A Casa da Bênção no Brasil é antiga, né, pastor? Antiga, desde 1954, se não me engano. Desde 8 de junho de 1954. Que maravilha! O apóstolo Doriel fundou. Apóstolo Doriel de Oliveira. Conheci ele.
O senhor conheceu? Homem de Deus. Conheci. 1964, desculpa. Conheci. Homem de Deus, homem de fé, homem de oração. Ele fazia aquele trabalho evangelístico, Sim. né? Curas, Milagres, muitas curas. Que bênção. Né? E é um ativador de chamado. Tinha uma percepção profética muito forte. Ele já dorme no Senhor, né? Já dorme no Senhor desde 2018. Em 2018 eu lembro quando ele faleceu. Isso, e aí então, depois veio um novo tempo, né, da nossa igreja com o apóstolo Jair de Oliveira, que está liderando a igreja até hoje. Maravilha. Pastor Carlos Júnior, além de pastor, ele é analista de perfil comportamental, é palestrante, teólogo. Então, na verdade, é uma bitrem carregada de sapiências. É marido. Vou fazer 12 anos agora. É mesmo? Sou pai. Tá vindo meu terceiro filho agora. Tem 3 filhos. Tenho 2. Sim. Né, o Carlos Neto e Luca Davi. Olha aí. São meus 2 rapazes que tomam o coração do pai. É mesmo. Ontem à noite cheguei em casa, tive aqueles 30 minutinhos de conversa com eles. Bom, né? Brincando. E tá vindo a minha princesa agora. Uau. Agora tá vindo a Nina. Tá enchendo ao Java. Tá? Que maravilha. E hoje você vai aprender muito aqui com esse jovem pastor. Amém. Jovem pastor. É muito bom, pastor Carlos, quando a gente vê, pastor Carlos Júnior, quando a gente vê pessoas bem jovens exercendo o ministério pastoral, não é? Porque hoje muitos pastores deixaram de ser pastores, entregaram as igrejas. Parece que nós estamos vivendo um tempo muito sombrio para a igreja brasileira, mas quando a gente vê pastores jovens, e eu queria que no final tu deixasse uma mensagem para o jovem que está te assistindo, o que queima no teu coração para ser pastor tão jovem, né? Amém? No final? No final. Tá, ok. Então, maravilha. Por aí que no final a gente fala isso. Pronto. Nós vamos falar hoje sobre liderança. Isso. Liderança. Você trabalha muito a liderança, né? Você gosta desse assunto. Amo esse assunto. Foi o assunto que me chamou para o ministério pastoral, né? Foi o assunto que me chamou para o ministério pastoral. Foi a liderança. Por quê? Eu vim de uma igreja onde nós temos uma facilidade, né, muito grande de contato com pessoas, de bons relacionamentos e tal. E eu percebi que desenvolvendo liderança nós podemos avançar muito. Sim. A liderança, ela é a base. Quando Jesus ele foi começar o seu ministério, né, ele começou pregando ali em Mateus capítulo 4, versículo 17 em diante. Sim. Ele angariou um povo, conquistou algumas pessoas, alguns ouvintes, mas a sua segunda ação imediata foi chamar os 12 para si. Isso. Porque sem liderança, sem uma base de liderança sólida, você não consegue nem ter saúde na sua igreja, na sua organização. Sim. Né? Hoje aqui o nosso papo é igreja, mas também organizações. Isso. Então, sem liderança sólida, você não consegue ter saúde e você não consegue ter expansão. Né? Pastor Carlos, qual que é o modelo assim, ideal para a liderança? O modelo ideal de liderança é o modelo de Jesus. Sim. Né? Augusto Cury, ele fala muito sobre a sabedoria de Jesus, o mais inteligente do mundo, o mais sábio do mundo. E a forma de liderança tem até um livro que é a liderança do monte. A liderança do monte. Ele é de um espanhol, esse livro, eu esqueci o nome dele. Ele fala sobre o modelo de liderança de Jesus, que é o modelo de liderança do serviço. É uma liderança pelo exemplo, né? É uma liderança que faz, é uma liderança que compreende pessoas, é uma liderança que mostra resultados, é uma liderança que treina as pessoas e que leva as pessoas a fazer melhor do que si mesmo. Uau! Jesus, ele disse, vocês estão sendo, eu estou indo, mas vocês estão ficando aqui e vocês vão fazer obras maiores do que eu. Sim. Aquele líder autocentrado, aquele líder que é a estrela da equipe, é uma liderança do passado. É uma liderança que ela não vai conseguir se sustentar ao longo do tempo. Porque o verdadeiro líder do time, ele é aquele líder que ele não precisa estar sempre sobre o time para o seu time funcionar. Na verdade, esse líder é um líder fracassado. Isso. Porque, vamos lá usar uma paráfrase, o sucesso de um pai não é formar um filho. O sucesso de um pai é formar um pai. Sim. Porque se eu for pai dos meus filhos e eu preciso ir na casa dos meus filhos quando ele tiver 30 anos de idade para solucionar conflitos, lá eu fui incompetente na minha liderança. Concordo. Então eu não preciso formar filhos, eu preciso formar pais.
Então aquele líder autocentrado, que ele sempre tem que estar supervisionando, ele sempre tem que estar em cima, ele sempre tem que estar ali ensinando o tempo inteiro. Eu não estou falando que o líder não treina, não estou falando que o líder não leva o time para outro patamar, não. Eu estou falando que o líder, ele é aquele líder que ele tem que dar uma maturidade para a sua equipe, da equipe não depender mais dele para fazer as tarefas necessárias. Isso. Então, o meu sucesso como pai não é formar um filho que quando tem uma dúvida fica ligando para mim. Pai, eu compro bife ou eu compro carne de panela? Na hora que brigar com a esposa, pai, eu tenho um problema aqui com a minha esposa, o que eu faço? Não, o meu sucesso como pai é formar um líder, é formar um filho que seja marido maduro, pai maduro, que ele vai precisar muito pouco de mim, muito pouco. Esse é o meu sucesso como pai. E líder, sim, na sua empresa, na sua igreja, nós temos que fornecer maturidade para a liderança, para os obreiros da igreja, para os líderes da empresa, que eles sejam gestores, que eles saibam lidar com conflitos e tenham maturidade suficiente e visão unificada com o pastor ou com a diretoria da empresa para saber tomar decisões certas no momento certo, com o equilíbrio necessário. Então, a liderança de uma pessoa só é aprovada quando ele sai e a coisa continua. Lógico, não é? Sim, eu só posso me identificar como líder se eu posso, por exemplo, um empresário, que se ele não está na empresa, a igreja não funciona, a empresa não funciona, é porque ele não está gerando maturidade nos líderes que ele tem na empresa, ou nem tem líder. A gente chama de vazio tático. Sim. Tem o estratégico da empresa, que geralmente é o dono ou os diretores. Sim. Tem os operários da empresa, que são as pessoas que cumprem suas funções disso, daquilo, ou até de supervisor, que está no nível operacional, mas cadê o tático da empresa, que é a liderança? Sim. Pessoas que... Existe diferença entre líderes e operários. Os líderes são aqueles que influenciam outras pessoas e também têm capacidade de solução de conflitos e de problemas. Isso. Os operários é aquele que você fala, pega essa xícara de café, ele pega a xícara suja e leva para lá. E só faz o que é mandado. Entendi. Então, é uma questão a se pensar. Você hoje que é empresário, você que é pastor, você tem líderes na sua empresa ou igreja, ou você só tem operário? Então, quando Jesus, aí voltando para o modelo de liderança de Jesus, quando ele voltou ao Pai, ele deixou os 12 treinados. Perfeitamente treinados. Por quê? Jesus impactou quantas pessoas? A igreja de Jesus era mais ou menos de 500 pessoas. Sim. A igreja. Sim. As multidões seguiam ele, 5.000 pessoas, tantas pessoas. Mas a igreja de Jesus era 5.000 pessoas. E quando ele deixou os 12 homens, ele deixou eles perfeitamente treinados e selou isso no dia do Pentecoste, que foi com o Espírito Santo. Isso. Quando se fala de igreja, não existe liderança bem treinada sem o Espírito Santo. Concordo. Né? E até numa empresa, se o empresário quiser crer que o Espírito Santo vai levar ele a um nível sobrenatural, crer, porque o Espírito Santo vai levar ele a um nível extraordinário. Isso. Porque o Espírito Santo é a fonte de toda a sabedoria. Amém, concordo. Né? Então a sabedoria é importantíssima para o líder. Então, quando Jesus deixou os 12, veja só, a primeira pregação dos discípulos, em Atos capítulo 2, levou a igreja para ter 3.000 membros. Sim. Jesus trabalhou 3 anos, e Jesus sendo Jesus, treinando seus discípulos, tinha uma igreja de 500. Sim. Na primeira pregação dos seus discípulos, a igreja pulou para 3.000. Uau! Na segunda pregação, pulou para 8.000. Exatamente. Em Atos capítulo 6, já não era mais possível se contar. E diz que nos primeiros 300 anos da igreja, que foi até o período dos pais da igreja, 7 milhões de pessoas morreram pelo evangelho. Muita gente, né? Então, vamos lá. Quem foi mais abrangente nos seus resultados? Jesus ou os discípulos? Os discípulos. Por quê? Porque teve um líder que os treinou muito bem. Deixou eles capacitados. Uau! Então, na sua ausência, a sua liderança faz mais ou menos do que você. Tem que fazer mais. Se não fizer mais, eu quero ser bem incisivo aqui. A responsabilidade é sua, porque está treinando mal a sua equipe. Verdade. Meu Deus, pega essa chave aí, viu, gente? Pega essa chave aí, que o negócio é sério. Pastor Carlos Júnior, como liderar uma equipe de sucesso? Como liderar uma equipe de sucesso? Estávamos até falando sobre isso agora. Primeiro, contrate muito devagar. Sim. Você precisa observar alguns pontos para você poder ter uma liderança, uma equipe de sucesso, né? Então, contrate muito devagar. Observe muito bem, faça um processo de recrutamento, né, muito bem observado, olhando os pontos importantes. Né? Segundo ponto, e para isso você como líder precisa ser bem capacitado. Né? E se for questão de recrutamento, contrate um recrutador profissional, por exemplo, numa empresa,
na igreja tenha uma equipe de pessoas maduras que saiba te falar e que saiba ver diferentes pontos. Só até abrir um adendozinho aqui. Um grande erro de um líder cristão é querer liderar sozinho. Sim. Isso é muito comum em algumas igrejas, né? Principalmente igrejas mais pentecostais. O líder geralmente lidera só. Isso. Né? Então, a minha igreja é pentecostal, por isso eu posso falar com liberdade. Então, não lidere sozinho. Tenha um time de pessoas que vai recrutar junto com você os novos líderes, os novos obreiros da igreja, para olhar diferentes pontos. Sim. Porque se você lidera sozinho, você tem só a sua visão, mas se você lidera com mais 4 pessoas, você tem ali a visão de 5 pessoas que vai abranger mais aquela pessoa. Então você contrata devagar, observando bem aquela pessoa. Segundo ponto, treine todo santo dia. Treine o espírito da pessoa. E quando se fala de igreja, isso é muito batido, mas quando se fala de empresa, muitas pessoas não fazem, muitos empresários não fazem isso, está falhando. Porque tem coisas que só o Espírito Santo faz, como por exemplo, ver caráter, consertar caráter. Um empresário, você que é empresário, vou te falar uma coisa, você ganha muito levando um pastor para fazer uma ministra. Não estou falando da 10 minutos de oração motivacional, não. Estou falando de levar um pastor bem treinado e capacitado para dar um treinamento na sua empresa, uma palestra, uma pregação na sua empresa sobre... Pede para ele falar sobre caráter. Isso vai evitar funcionário que é tentado a roubar. Sim. E pode salvar aquele funcionário, porque às vezes ele é um cara bom, mas tem desvio de caráter. Levando um pastor lá, porque só o Espírito Santo conserta caráter. Sim. Levando uma pessoa lá para orar e para pregar Jesus, os princípios da palavra, vai aproveitar, vai consertar um bom funcionário. Verdade. Então treine o espírito. Esses dias, uma grande empresa aqui em Palmas me pagou. Eu nem cobrei nada, porque eu faço, espiritualmente falando, eu faço porque eu sou pastor. Sim. Jesus me chamou para isso, mas eles me chamaram lá para dar um treinamento e no final me pagaram. Uau, bom. Chamou a equipe deles, toda a equipe deles, que lá tinha pessoas sentadas lá na minha frente, que a hora dele custa R$7.000. E eles me contrataram para treiná-los na palavra. Muito bom. Uma pessoa que a hora dele custa 7 mil, o outro custa 3, o outro custa 3. Meu Deus. E me chamaram para treiná-los espiritualmente por 1h30, pastor. Parou toda a empresa, falou, senta aqui, nós vamos aprender de Jesus com esse pastor. Que bom, que legal. Eu fui lá e preguei Jesus para eles, porque eles entenderam que sem Jesus a empresa não avança. Sem consertar caráter, sem aprender sobre as coisas sobrenaturais não avança. Então, primeiro, treinamento espiritual. Né? Segundo, treinar emoções. Treinar emoções, isso. O senhor sabia que hoje 87% das pessoas que são demitidas, eles são demitidos por fatores emocionais? Sim. Né? O senhor trabalha com RH, o senhor sabe disso. As pessoas são admitidas pelo talento e pelo currículo e demitidas pela falta de capacidade emocional. Então, treine emoções. Inclusive, essa mesma empresa que me contratou para dar o treinamento espiritual é uma empresa de treinamento emocional, que é muito importante. E o senhor sabia que, falando de pastor, eu observando, 80% dos problemas dos pastores não são espirituais? São emocionais. São emocionais. Concordo. Verdade. Tanto que hoje nós temos um surto de doenças emocionais de pastores, suicídio de pastores. E alguns negam isso. E outros não sabem como resolver. Hoje eu quero trazer para você uma solução. Não negue que o pastor precisa de solução emocional. Nós buscamos isso no Senhor, mas se você procurar um profissional para te ajudar, fizer treinamento sobre inteligência emocional, vai ser muito relevante. Sabe o que eu percebo? Só abrindo aqui uma janela em relação ao trabalho pastoral, que é um trabalho difícil. Muito difícil, é o trabalho mais difícil do mundo. Ser pastor não é fácil, mas eu percebo que os pastores, alguns, né, eles querem morrer pela igreja. E não precisa fazer isso que Jesus já fez. Já fez. Sim. E uma das saídas para a cura das emoções de um pastor é a família dele. Muito. O senhor sabia que neurologicamente falando, o filho, neurologicamente falando, não espiritualmente, neurologicamente falando, o filho, ele é a fonte de motivação do pai? Eu imagino, glória demais, né? E agora vamos lá, quando falamos neurologicamente falando, quem nos programou neurologicamente?
Deus, né? Deus. E se é assim que funciona, é porque ele quer assim. Sim. Quantos pais evitaram de se suicidar por causa dos filhos? Muitos. Então, os filhos é a fonte de motivação dos pais. Pastor Júnior, eu gosto muito de caminhar com minha esposa na praça. Eu gosto, é um tempo que a gente conversa, troca ideia. E caminhar faz bem, né? Pro coração, para tudo. E eu percebo que a semana que eu caminho 2, 3 dias, o meu emocional vai lá para cima. O senhor sabe o que é? Controla. Sabe o que é isso? O senhor libera, se eu não me engano, ocitocina ou é endorfina no seu corpo? Né? Endorfina no seu corpo. Então, isso te dá segurança e estabilidade. Te dá, emocionalmente falando, segurança e estabilidade. E quando você tem a sua parte espiritual bem treinada, como pastor, naturalmente o senhor ora diariamente, lê a Bíblia diariamente. Então o senhor sabe, né, onde o senhor tem que caminhar. O senhor tem seu rumo claro. Quando o senhor tem a sua parte intelectual desenvolvida, tem ferramentas. Eu vi aqui um jogo de apostilas. Então o senhor sabe o que fazer. Mas se o senhor não tiver suas emoções bem resolvidas, o senhor não tem força para fazer. Verdade. O senhor não tem força. Agora, quando o senhor tem suas emoções bem resolvidas, o senhor tem força para pôr em prática aquilo que o senhor sabe fazer e caminhar para onde o Senhor te mandou caminhar. E muitos pastores hoje estão sofrendo demais por falta disso. Por falta disso. É verdade. Concordo. Pastor Júnior, meu Deus do céu, o assunto aqui está bom demais. Fala um pouco sobre a inteligência emocional na gestão de conflitos. Inteligência emocional na gestão de conflitos. A inteligência emocional, o que é? É você saber usar a emoção certa, sim, né? No momento certo, na intensidade apropriada. Sim. Só dar um exemplo. A mãe de uma pessoa morreu. Qual é a emoção certa para esse momento? Pois é. Qual é a emoção certa? Não sei não, qual é? Existe emoção ruim? Não. Peguei o senhor. Agora você me pegou. Não existe emoção ruim. Sim. O que existe é a emoção errada, no momento errado, na intensidade errada. Isso é inteligência emocional ou falta dela. Sim. A pessoa morreu, a mãe da pessoa morreu, ela tem que ficar triste. Que tanto de triste? Muito triste. Muito triste. Porque se ela não ficar triste, muito triste, não lamentar agora, e não compartilhar isso com pessoas que ela confia, vai passar um ano, ela não vai conseguir sair do luto. Porque ela não usou a emoção certa, no momento certo, na intensidade certa. Concordo. Davi fez isso, né? Demais. O povo de Israel, o povo que mais sabia chorar. Moisés morreu e ficou 30 dias chorando a morte de Moisés. Exatamente. Se alguém morreu importante na sua vida, meu irmão, chore pelo menos 30 dias na morte dessa pessoa. Mas chore muito. Verdade. Porque essa é a emoção certa, no tempo certo, na intensidade correta. Agora eu acho interessante em Davi, que depois que ele chora o luto, ele volta normal para suas atividades. Por quê? Porque ele chorou. Agora, se você fica escondendo o seu luto, se você não abre seu coração para pessoas que você confia, se você não procura ajuda, você reprime o seu luto, você está enlutado interiormente e você não consegue mudar de fase. Trava. Você trava na fase passada tentando ir para a próxima fase. Isso, concordo. Então, o que é? Diz que tem 4 fases do luto, né? Sim. Então, você precisa fazer o que? Usar a emoção certa, agora vamos lá. Eu passei na faculdade, passei em medicina pela UFT. Qual é a emoção certa aqui agora? Alegria. Alegria. Pouca ou muita? Muita. Muita? É. Com quem? Com o máximo de pessoas que eu quiser, principalmente com as pessoas que eu amo. Exato. Agora eu passei na faculdade, estou eufórico, estou alegre e vou dirigir um carro. Dá certo? Dá não. Não dá. Eufórico e alegre. Num carro não dá certo, eu posso correr demais e bater. Verdade. Isso é o que? Inteligência? Emocional. Então, se eu tenho um conflito, analisa o conflito. Veja qual é a emoção certa para aquele conflito. Tá? Inclusive, eu estou sem aliança, não é por conflito não, tá? Eu dei uma alergia que chegou na carne aqui, pastor. É mesmo? Eu acho que o sabonete estava aqui dentro e foi corroendo. Eu estou dando um tempo para curar. Né? Graças a Deus, estou melhor no tempo do meu casamento. Então, veja o conflito. Qual é a emoção para curar esse conflito? Para resolver esse conflito? Você tem que sentir raiva? Sai um pouquinho, não desconta a raiva nas pessoas, não. Sim. Vai para um lugar, grita, briga.
ora, chega em Deus e fala, o senhor está zangado comigo? O que foi que está acontecendo entre nós dois? E depois volta. Verdade. Sabe? E tem as atitudes certas, no momento certo, na identidade correta, pelo tempo necessário. Uau. Isso é inteligência emocional e gestão de conflitos. Não adianta fugir do conflito. Você precisa estar equilibrado emocionalmente para solucionar o conflito. Muito bem. Meu Deus do céu. Pastor Carlos Júnior, qual a diferença entre o líder atual e o líder lá do passado? A grande diferença é que o líder do passado, ele era um líder que liderava do seu jeito. Sim. Do seu jeito. Ele era um líder que tinha um perfil comportamental. O que é o perfil comportamental? Como analista de perfil comportamental, eu entendo que existe 4 tipos de pessoas, pelo menos. E as suas variações entre si, que pode chegar a 16. Né? E essa pessoa, ela entende o mundo a partir do seu perfil comportamental. Na teologia, a gente chama isso de cosmovisão. Sim. Então, a sua visão de mundo, ela sempre até nas aulas de hermenêutica, né? A gente aprende a falar, deixa a sua visão de fora. Sim. Isso é impossível. Porque eu, sendo uma pessoa mais estável, influente, que é o meu perfil comportamental, eu sempre vou ser... O estável e influente. É o meu perfil. Sim. Eu sempre vou ser uma pessoa que vou pensar a longo prazo e sempre focando no bom relacionamento entre pessoas e, preferencialmente, entre muitas pessoas. Sim. Então eu vou ler a Bíblia, eu vou interpretar um texto focado em pessoas. Posso fazer uma observação aqui? Olha. Como o senhor anuncia as empresas que são patrocinadoras, sempre focado no bom atendimento das empresas. Sim. Isso me diz que o senhor é instável. Exatamente. Se o senhor fosse um dominante, o senhor iria dizer que lá eles resolvem rápido o problema. Que o dominante... O dominante ele é focado em resultados. Resultados, Verdade. Entendeu? Então, eu como uma pessoa estável e influente, eu tendo a ler a Bíblia, eu tendo a liderar de forma em foco em pessoas. Sim. Tá? Só que é o foco em pessoas que vai dar os resultados que eu preciso para minha empresa, para minha igreja? Não. Eu preciso ter propósito. Então a liderança do passado, se ela fosse estável e influente, ela seria liderança que focava só em pessoas e perdia nos resultados. Seria uma liderança muito permissiva. Sim. Por outro lado, o dominante seria uma liderança muito dura. Então eu lideraria só do meu jeito. Mas uma liderança atual, primeiro, ele se entende. Sim. Ele se flexibiliza. Ele entende as outras pessoas, porque às vezes o cara é mais direto, não é porque ele é mau, é porque ele é dominante. Isso. O cara é mais analítico, não é porque ele é crítico ou rebelde, é porque ele é um conforme. Sim. Então eu tenho que entender de pessoas. E eu faço o quê? Desenvolvo essas pessoas na sua maturidade. Agora imagina Jesus com aqueles 12, cada um com um temperamento, com um estilo diferente. O Pedro, aquele explosivão. Pedrão, um influentezão. João caladão. Tranquilão, mais um fleumático ou estávelzão. Estável. Aquele que era o tesoureiro, Judas. Judas eu não analisei ele ainda. Eu imagino o Judas... Mas se eu fosse contratar hoje um tesoureiro, eu contrataria um conforme. Um conforme? E ele pode ser um conforme, porque ele é um cara muito analítico, né? Sim, organizado. E ele criticou Jesus, então provavelmente ele era um conforme. Realmente. Exatamente. Pastor Júnior, nossa produção está falando que nosso tempo acabou. É muito rápido, não. Então, de marcação com a gente. Mas só para resumir, liderança dos dias de hoje, ele entende de gente. Se relaciona com todas as pessoas. Sabe a diferença de perfis comportamentais para problema de caráter, para falta de sabedoria. Sim. Então são 3 coisas diferentes. Problema de caráter, perfil comportamental e falta de maturidade, inteligência emocional. Isso. E um líder de hoje, ele sabe a diferença entre isso. Entende as pessoas, entende a si mesmo, se desenvolve os outros. Maravilha. Pastor Júnior, agora eu quero que tu deixe uma mensagem para os jovens, como nós prometemos no início, para os jovens que querem ser pastor. Qual a experiência? Tu foste ordenado com quantos anos? 21. 21 anos? Vai fazer 10 anos agora em julho que eu sou pastor. Então tu tem 32 anos. 31. 31 anos, isso. Mas 21 anos é muito novo. Novo, mas
o Senhor me encontrou lá e eu me dispus e a igreja teve coragem de me ungir. Pastor Carlos Júnior, qual que é a experiência de ser ordenado bem jovem, separado bem jovem ao ministério pastoral? A experiência é de que eu tive a oportunidade de crescer muito cedo. Sim. Crescer muito cedo. Amadurecer rápido. Cedo. Eu fui colocado dentro do forno. Muito cedo. Olha aí. Eu casei muito cedo, Sim. com 20. Fui pastor aos 21. Fui pai aos 22. Cedo mesmo. Então eu fui pro fogo muito cedo. Um forno muito cedo. Hoje em dia as pessoas casam com 28, 26. Uns nem casam mais. Uns nem casam. 31, 32. Não é crítica, não. Sim. Mas eu estou só mostrando a diferença. Eu, com 22, eu já era. Com 23 anos, eu já era marido, pai e pastor. Eu fico analisando homens com 40 anos que não casam, mas vão cuidar de um pet. Exatamente. Meu Deus. Então eu tive a oportunidade de amadurecer muito cedo. Então eu quero dizer que você quer ser pastor, primeira coisa, você tem que ser apaixonado por Jesus. Sim. Se você não for apaixonado por Jesus, você não vai dar conta. Verdade, concordo. Tá? Porque você vai lidar com pessoas. E lidar com pessoas é a coisa mais difícil que existe nesse mundo. Sim. Tanto que eu busquei, como pastor, ser analista de perfil comportamental para entender mais sobre pessoas. Uau, que bênção. Entendeu? Maravilha. Então você vai precisar ser apaixonado por Jesus, porque senão você vai querer desistir. Eu acho lindo aquelas pessoas que falam assim, eu nunca quis desistir. Eu acho maravilhoso, mas não é o meu caso. Também não é meu caso. Eu já quis desistir centenas de vezes. Toda segunda-feira a gente pensa em desistir. Né? Então, assim, verdade. É uma questão de perfil também, porque o dominante ele não pensa em desistir, não. Ele pensa em brigar mais. É normal. Mas eu particularmente pensei em desistir várias vezes. Mas eu nunca desisti porque eu amo Jesus. Isso. Então você que é jovem, aprenda a amar Jesus, é a primeira coisa. Segundo, cresça emocionalmente. Madureça, porque você vai entrar em muitos conflitos. Tá? E como que você pode crescer emocionalmente? A Bíblia ela nos ensina muito claro como crescer emocionalmente. Isso eu estou falando para você que é jovem. Você que é jovem, faça 3 coisas. Primeiro, Tiago 1,6. A partir do 6, diz que você tem que ter sabedoria. Se você não tem, busque a Deus em oração. Então ore para conhecer a Deus e para adquirir sabedoria. Segundo, Salmo 119, versículo 96 em diante. A palavra do Senhor te faz mais sábio do que os seus mestres e os seus inimigos. Tá? Então, busque sabedoria através da palavra. Terceiro, Provérbio, se eu não me engano, 20, 22, diz que andar com o sábio te faz ser sábio. Sim. Então, procure gente sábia para te mentorear. Você que é jovem, quer ser pastor, se você fizer essas 3 coisas, orar, investigar a palavra e andar com gente sábia, nada vai poder te parar. Uau, que mensagem abençoada. Pastor Júnior, se alguém quiser te contratar, te encontrar para você dar uma mentoria, um curso na sua empresa, qual o contato, telefone? Principalmente no meu WhatsApp ou pode me ligar também, né? Sim. É o 63 981 36 6621. Eu falo especialmente sobre 2 assuntos. Sim. Sobre questão espiritual. Isso. Né? Podemos pegar a Bíblia e tratar problemas que você está passando na sua empresa dentro de conceitos bíblicos. Que vai ser uma mensagem muito forte. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai cooperar nesse sentido. Sim. E eu tenho uma palestra sobre a liderança dos dias atuais. Né? E posso também estar dando um treinamento sobre perfil comportamental. Então, você quer entender mais sobre pessoas, tanto para a sua diretoria, tanto para a sua gerência, alta gerência, tanto para a igreja também, né? Tanto para a solução de conflitos, né? Tanto para os operários, uma palestra de 50 minutos, e a gente fala um pouco sobre isso, e tanto para a igreja, né? Sim. Então, pode me ligar, 63 981 36 6621, que eu tenho certeza que nós vamos chegar a um novo lugar na sua empresa, na sua igreja, vai ser bênção em nome de Jesus. Maravilha. Pastor Júnior, a sua igreja, fale para os nossos netos espectadores onde fica e os dias de reunião. Nós ficamos no Jardim Aureni 1, na Avenida Tocantins, entre a Feira do Aureni 1 e o Sesc do Aureni 3. Então, bem no centro entre os dois, tá? Descendo ali do Sesc do Aureni 3 para o Aureni 1, ficamos do lado esquerdo, tá? Bem no finalzinho da Baixada. Nossos cultos
São quarta-feira, a partir das 19 horas, temos um culto de oração de 1 hora, e às 20 horas nós temos um culto de crescimento espiritual, tá? Até às 21h30. E no domingo nós temos às 18 horas, que é o nosso culto de celebração, culto da família. Eu espero por você lá, você que mora aí na região sul, esteja comigo, que eu tenho certeza que Deus vai agir na sua vida, em nome de Jesus. Maravilha! Agora eu queria terminar esse programa abençoado com uma oração. Amém. Você liberando uma bênção profética sobre os nossos telespectadores. Amém? Amém. Vamos orar. Amém. Pai, te louvo, Senhor, por estar aqui. Amém. Te louvo, Senhor Deus, porque nós estamos falando com essas pessoas e eu tenho certeza que nada é por um acaso. Sim. É o Senhor que programou, Pai, este tempo para que nós possamos, ó Espírito Santo de Deus, Pai, tocar ao coração dessas pessoas com essa mensagem. Eu peço que o Senhor possa nos tirar do sofá, do assento do acômodo. Pai, ouvir o Teu chamado. Amém, e passar, Senhor, para um novo tempo em nossa vida. Amém. E em nossa história. Amém. Que possamos ser líderes melhores, pastores Amém. Melhores. Possamos ser, Senhor, empresários melhores, pais melhores, Senhor, filhos melhores, que compreende, Senhor, meu Deus, sobre pessoas, que ama pessoas, que desenvolve pessoas, que cuida de pessoas, que constrói família segundo a Tua vontade, que constrói empresas segundo a Tua vontade e que constrói igrejas, que edifica a Tua igreja segundo a Tua vontade. Espírito Santo, eu te peço, nos ajuda, nos ensina, nos conecta, Pai, em mesa estratégica e nos faça, Senhor, trabalhar para o Teu propósito eterno. Porque onde tem gente, o Senhor quer estar. Lá nessa família, toca lá, gera um milagre, transforma conflitos em paz e faz essa família ter a Tua bênção. Nessa empresa, esse empresário que não sabe o que fazer, que está tendo prejuízo, Pai, que talvez está pensando em demitir pessoas, conecta, Pai, o nosso coração, a nossa vida a eles agora, Pai. E que o Senhor nos use para gerar soluções nessa empresa e que eles possam, Senhor, ao invés de regredir, progredir para a glória do Teu nome. Senhor, e que essa igreja nos conecte a essa igreja, Pai. Senhor, que tudo que o Senhor quer fazer faça crescer e avançar e que principalmente o alvo final é que o Senhor quer que todos os homens sejam salvos, gera salvação. Assim eu peço, Pai, nessa cidade, nesse estado, no Brasil, através dessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, que bênção. Pastor Carlos Júnior, obrigado, meu amado. À disposição, meu pastor. E olha, Deus te abençoe, fique com Deus. Até a próxima semana.